Olá pessoal, tudo certinho? Vamos entrando aí para a nossa 8ª aula do nosso curso. O assunto de hoje ele é um assunto que não poderia estar mais quente, né? Todo mundo fala nisso toda hora. A curva, porque a curva, porque a curva e tal, e tá crescendo exponencialmente, assim por diante. Esse é um assunto que está muito presente, certo? Então a gente vai falar um pouco sobre ele, até por isso eu demorei um pouco mais para gravar essa aula. Fiquei pensando nos exemplos que eu poderia trazer a respeito. Então a gente vai hoje abordar um assunto que é talvez um dos assuntos mais aplicáveis na matemática, que são justamente as funções exponenciais e logarítmicas, certo? A gente vai falar primeiro de alguns modelos, de algumas situações, de alguns exemplos, e aí depois a gente fala da parte mais formal do assunto. Perfeito? A gente vai mencionar o que está se entendendo por isso, por função exponencial e por função logarítmica, especialmente quando as pessoas falam crescer exponencialmente hoje em dia com a função da pandemia. Está os lembretes de sempre. Tem 2 canais para acompanhar esse curso. Uma é a página no Facebook, que está aí o endereço na tela. Tem como publicação fixada a apostila para download, ou no canal do YouTube. Aí, se tu está vendo isso pelo YouTube, aqui, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link para download da apostila, certo? Aí na apostila tem a parte teórica formalizada e tem alguns exercícios aí para se tu quiser praticar o assunto. Aí, ó, é um assunto bastante pertinente esse daqui, ó, porque toda hora, né? Toda hora a gente se depara com um gráfico na nossa frente, né? Então rolou esse meme, eu achei ele sensacional, que é o tempo que a gente está gastando aí olhando para gráficos exponenciais. Ele está aumentando consideravelmente, porque toda hora tem alguém falando nisso, mostrando isso, e tem as curvas e fala curva dos paralelos entre vários países, e mostra a curva do Brasil, a curva da Itália, porque a nossa curva é isso, porque a nossa curva é daquilo. Então é certamente um assunto que está bastante em voga, esse, né, o assunto do crescimento exponencial. Perfeito? O que alguma coisa cresce exponencialmente, assim, do tipo, é quando a variação, ela não é a variação constante que a gente está acostumado, que a gente trabalhou, inclusive, na aula 6, talvez, acho que sim, não, essa é a 8, na aula 5 ou 6 do nosso curso, a gente trabalhou a função de primeiro grau, e ela serve aí para modelar situações onde a variação é constante, certo? Só que a variação ser constante, ela é muito rara na prática, né? A gente pegar assim, a gente pensar em situações cotidianas, são situações maquiadas, assim, são situações que não tem lá muita aplicabilidade, certo? Quando a gente fala aí em variação constante, né? O cara entra lá, o cara consegue imaginar só problemas meio simplórios, do tipo, o custo fixo e o custo variável, dependendo, sem muito detalhamento, né? Mas as coisas em geral não variam de forma constante, elas variam de forma relativa. Por exemplo, o cara pega lá, quando tu deixa teu dinheiro aplicado no banco, o aumento é percentual em relação ao que tu tinha no momento anterior, não lá do início. Quando tu cobra juros de alguém, né? Tu está cobrando juros em relação ao saldo naquele momento mais presente, não ao momento inicial. Quando tu tem um decaimento exponencial, que isso a gente vai falar aqui também, tu também tem a situação diz respeito à situação imediatamente anterior. Tá tendo uma redução de 10%. Bom, uma redução de 10%, algo começou em 100, ele baixa para 90. Só que a segunda redução é 10% de 90, é 9, vai baixar para 81. A terceira redução é 10% de 81, que é 8,1, vai baixar para 72,9, acho. E assim por diante, certo? Então, quando a gente está falando de variações relativas, a gente está falando na maioria das vezes, de variações exponenciais, certo? O cara pega lá, é aquela coisa, tu tem que repassar uma mensagem para 2 pessoas, então eu passei para 2.
Aí essas duas pessoas têm que repassar para duas, então as duas vão repassar para 4. E aí 4 vão repassar para 8, e 8 vão passar para 16 e assim por diante. O crescimento disso é muito rápido, certo? E aí se faz um paralelo com as situações de contaminação, né? Que é o que a gente está trabalhando agora, que é o que a gente está ouvindo todo momento no rádio, no jornal, na internet, falar, é sobre a velocidade de propagação. E justamente por isso que a gente está agora, hoje é dia 15 de abril de 2020, a gente está em situação de isolamento, né? Quem puder, quem pode estar em situação de isolamento está fazendo isso para justamente tentar frear essa propagação, certo? O que acontece, assim, uma coisa que as pessoas não entraram muito no aspecto, porque eu não sei se vale a pena entrar em termos de mídia, mas é interessante tu saber, ó, que nesse tipo de situação aqui, ó, vamos abrir uma tela em branco aqui, nossa. Nesse tipo de situação, ó, o que vale é uma função que se chama função logística, tá? Então, quando a gente fala em epidemia, o tipo de comportamento dela, ó, o do gráfico, é uma coisa mais ou menos assim, ó. Opa. O gráfico realmente começa lento, tá? Ele tem um crescimento bem devagar, porque no começo tem pouca gente contaminada. Aí vai chegar uma hora que vai começar a crescer, só que não vai crescer para sempre, né? Não tem como ter 8 trilhões de pessoas contaminadas, é impossível, tem um limite, tem uma barreira, certo? Tem a barreira que é a população total, né? Ou até um limite que acaba sendo, que nem, não tem como erradicar a gripe, o resfriado, porque sempre vai ter alguém resfriado, mas chega num ponto que não passa de um certo número. Então essas curvas aqui, ó, esses crescimentos, ó, eles tendem a estabilizar num patamar, ó. Então a gente vai ter aqui assim, ó, um nível de estabilização que é característico desse tipo de coisa, certo? Qual que é o problema que a gente está enfrentando agora em termos de pandemia, de coronavírus e tal? A gente está recém, ó, a gente está recém naquela parte inicial do gráfico, ó. A gente está vivendo aqui, ó, essa fase aqui, ó, que é o que se chama de surto. Só que a gente não sabe ainda o quanto essa inclinação vai ser mais acentuada, vai ser mais lenta, porque essa curva aqui, ó, ela pode ter um comportamento bem suave, tá vendo? Estabilizando aqui, pode estabilizar num número menor, pode crescer ainda mais, tá vendo? A gente não sabe ainda qual é o comportamento daquele surto. Então esse é o perigo da situação em termos matemáticos, né? Porque aí tu vai olhar o gráfico da China, ele tá mais ou menos assim, ó, quer ver? Deixa eu ver se eu encontro, que eu devia ter visto isso antes, né? Mas, enfim, número infectados. É aquela coisa, fazer ao vivo é bem mais legal de fazer, porque o cara fica mais tranquilo aqui, ó. Vamos... acho que vai servir aqui. Vou pegar aqui. Opa, deixa só. Então, ó, olha o que vai acontecer aqui assim, ó, se a gente pegar aqui o caso da China, tá vendo? O caso da China, ele deu meio que uma estabilizada. Então, ó, o comportamento, claro, né? Tu vai argumentar assim, bah, professor, a curva que tu desenhou, deixa eu botar pro ladinho aqui, ó, a curva que eu desenhei era um pouquinho distinta, né? Porque é uma curva, bom, né? A gente tem um modelo matemático que serve para embasar o assunto, né? Mas se tu for reparar bem, ó, ele tem um comportamento parecido com esse que a gente está falando aqui, ó. A gente vai pegar ali, ó. A gente está tendo esse comportamento aqui da função logística, certo? Se tu faz o controle, isso tende a ser. Só que repara como o resto está resguardando, quando fala ali em resto do mundo, a gente já tem a coisa que está em crescimento, porque o mundo é bem maior que a China, né? Não tão maior assim, né? Mas é mais gente. Então a gente não sabe ainda em que pé a gente está. Então, em termos matemáticos, esse é o problema. Quando fala em crescimento exponencial, isso sempre está errado, porque
não é um crescimento exponencial, porque se fosse um crescimento exponencial, iria crescer para sempre. Iria estar todo mundo contaminado. Bom, tomara que isso não aconteça, né? Mas não é um crescimento exponencial, é a curva logística, certo? Mas é um assunto aí que tá bastante... O pessoal está falando bastante sobre isso, certo? Para tu ter uma ideia de como é que é o comportamento da variação exponencial, que é o nosso assunto de hoje, ó, vamos pensar na seguinte situação, ó. Vamos olhar aqui assim, ó. Imaginemos que eu peguei aqui essa chaleira, essa bela chaleira aqui, esquentei água, tá? Aí a água esquentei até ferver, coloquei a água aqui a 100 graus, perfeito? Então a gente vai pegar aqui assim, ó, vamos desenhar o eixo bonitinho, vamos visualizar aqui assim, ó. Então tá aqui o eixo vertical, representa a temperatura da água, e o eixo horizontal representa o tempo. Feito? Então, o que eu quero que tu entenda a respeito dessa situação aqui, ó. Eu fervi a água, desliguei a chaleira, ela vai estar aqui a 100 graus Celsius, certo? Aqui é a temperatura em graus Celsius e o tempo não importa, tá? Então, a gente tem ali a água a 100 graus Celsius. Quando eu cessei a fonte de calor, vai começar a resfriar, certo? O começo, o resfriamento inicial, ele é muito rápido. Por quê? Porque tem uma discrepância muito grande entre a temperatura ambiente e a temperatura da água, certo? Então, eu tenho a água ali a 100 graus e a sala aqui a 18, sei lá quantos graus está hoje. Então, a gente tem uma discrepância muito grande entre essas duas temperaturas, certo? A temperatura da água e a temperatura da sala. Então, a queda da temperatura, num primeiro momento, é muito rápida, certo? Ela esfria, que nem tu já deve ter passado por isso. O cara fez um chá, um café, aí deixou ele paradinho, esqueceu, foi tomar e ele estava já bem mais morno do que tu gostaria que ele tivesse, porque tem muita discrepância entre a temperatura do líquido e a temperatura ambiente. Então, o primeiro decréscimo ele é rápido. O decaimento no início ele é muito rápido. Só que à medida que o decaimento vai seguindo, a temperatura vai ficando menor, correto? Só que se ela vai ficando menor, ela vai variando menos. Tu consegue compreender isso? É meio paradoxal essa situação aqui, né? Porque quanto mais próximo tiver da temperatura ambiente, menos troca de calor com a sala vai ter. E se vai ter menos troca de calor, vai ter menos perda. E se vai ter menos perda, vai variar mais devagar. Então, por isso que a curva, o que se chama de decaimento exponencial, tem essa característica. Inclusive, é um negócio bem interessante, assim, ó, se eu pegar aqui assim, ó, voltando para a chaleira, tá? Ela nunca mais vai esquentar. Se eu deixar ela paradinha aqui, ela não vai esquentar. A temperatura só vai diminuir. Pronto, então se só vai diminuir, ela congela? Não, né? Ela tende a estabilizar num nível aqui, ó, que é justamente a temperatura ambiente, né? Vou pegar aqui assim. A temperatura ambiente, que, sei lá, vamos botar aqui 18 graus, certo? Então, ó, e quando tu tá mais próximo, ó, tu repara quando chegar lá, quando a água chegar a 22 graus, vai demorar muito mais para que ela baixe de 22 para 21 do que levou para baixar de 100 para 90, por exemplo. Certo? Porque pensa só, quando eu falo 22 para 20, vamos pegar 20 para 19, tá? Ficar mais fácil da conta. 20 para 19 é 1 grau. Só que 1 grau de 20 é 5%. Certo? Se a gente for pegar 1 grau de 100, 1 grau de 100 é 1%. Então é óbvio que no começo o decaimento é mais rápido. Então é isso que vocês têm que entender, ó, quando tu te deparar com a expressão decaimento exponencial, ó, que aí a situação é essa daqui, ó, é algo que vai decrescendo num primeiro momento mais acelerado,
num segundo momento mais lento. E até tem esse paradoxo, porque olha só, por que ele cresce mais devagar no final? Por que ele decresce mais devagar no final? Ah, porque ele tem cada vez menos. Mas por que ele tem cada vez menos? Porque ele decresceu rápido no início. Então tu consegue ver essa lógica, tu consegue entender esse paradoxo. Por ter caído muito rápido no início, por ter perdido muito no começo, ele tem menos. Por ter menos, ele perde menos. Então tu tem uma situação de estranheza, né? Tu tem, pelo fato de ter perdido muito, ele passa a perder menos, certo? E aí a gente tem essa situação aí. Outra situação outros exemplos aqui assim, ó, sobre de decaimento exponencial aqui, ó, só para tu ver o quanto isso é importante. Quando tu vai fazer datação de fóssil, tá? Tu quer saber quantos anos tem esse esqueleto que acharam lá, tu faz o teste de carbono e o teste de carbono decai exponencialmente a quantidade de carbono. Quando tu vai falar, por exemplo, em um novo medicamento que tem uma posologia, eu tenho que tomar esse medicamento de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas, isso tem a ver com decaimento exponencial, porque a concentração do remédio no sangue reduz exponencialmente, certo? Então, olha só esses exemplos todos que eu estou te dando assim. Tu tem o fato da temperatura, tu tem o remédio no sangue, tu tem datação de carbono, tu tem, de certo modo, a epidemia, né? A função logística. Tu tá falando em juros, por exemplo. Tu vai falar que assim, ó, vamos falar agora um crescimento exponencial. Ó. O cara vai pegar aqui assim, ó, se tu botar um dinheiro no banco e deixar lá, claro, o crescimento é bem lento, tá? Pra ser fiel, vai começar aqui, tu põe uma graninha lá, então digamos que tu ponha 100 reais no banco, ele vai crescendo, 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 isso aqui, à medida que ele vai tendo mais dinheiro, ó, ele vai crescendo cada vez mais, ó, o saldo em relação ao tempo, porque imagina só a situação, esse exemplo que eu estou te dando sobre, digamos que a taxa de juros seja 10% ao ano, tá? Se eu tenho aqui 100, ó, o cara vai pegar 10% de 100 é mais 10, certo? Quando tiver aqui assim, ó, por exemplo, ó, digamos que aqui seja, tu já esteja valendo 300. O crescimento aqui, ó, ele vai ser mais 30, porque 10% de 300 é 30. Então, por isso que quando é o crescimento exponencial, ele fica cada vez mais rápido. Perfeito? Só que o que eu queria com esses exemplos, assim, onde é que eu queria chegar com esses exemplos todos aqui, assim, ó? Porque quando a gente fala, quando a gente vê a importância do crescimento exponencial, seja do crescimento quanto do decrescimento exponencial, é muito fácil entender que isso é importante. Te dei aí juros compostos, lei de resfriamento de Newton, variação de concentração de remédio no sangue, datação de fóssil, contagem de carbono, tudo isso é exemplo onde a função exponencial é aplicável, certo? Agora, vamos pensar no seguinte, ó, vamos inverter a pergunta. Se eu quero saber qual é meu saldo depois de tanto tempo, é função exponencial. Qual é a temperatura depois de tanto tempo? Função exponencial. Qual é a concentração de remédio no sangue depois de tanto tempo? Função exponencial. Se eu inverter a pergunta, quanto tempo demora para atingir a concentração tal? Quanto tempo demora para o saldo ser esse? Quanto tempo demora para que a temperatura seja esse? Quando eu inverto a pergunta, eu tenho a operação inversa da exponencial. Que se tu assistiu a aula passada, a operação inversa da exponencial é o logaritmo. Então aí a gente chega onde eu queria chegar com esses exemplos todos. Porque na nossa aula anterior de logaritmo, eu posso ter falado de modo bastante apaixonado, tu talvez tenha entendido assim, tá, beleza, o professor gosta bastante de logaritmo, foi uma invenção bem importante e tal. Por 400 anos o cara inventou, lembra que eu falei no vídeo, que é uma folha de papel que faz conta. Tipo, alguém inventou em 1500 e alguma coisa uma folha de papel que faz conta. Aí tu vai pensar, não, beleza, acho legal, acho bonito, mas sei lá, é que nem o fax. Alguém inventou o fax, o fax é uma baita invenção. Pensa só o fax, tu colocava o papel no fax e o papel saía em outro lugar. É um negócio bizarro de genial. Só que agora ninguém usa mais.
Então o fax está ultrapassado. Então tu pode ter pensado isso de logaritmo vendo o meu vídeo anterior, certo? Tá, beleza, logaritmo de fato é bonito, é legal, é interessante, mas é ultrapassado. Aí é que tá. Quando a gente entra na função logarítmica, não. Porque a função logarítmica resolve todos esses problemas. O médico quer saber qual é a posologia do remédio, quer calcular o tempo, logaritmo. O físico quer saber o tempo que leva para a temperatura ser tanta, logaritmo. O economista quer saber quanto tempo vai levar até o fundo de reserva atingir tal saldo, logaritmo. E isso se usa hoje, certo? Então é um assunto que é bastante importante na prática ainda hoje em dia. Por isso que a gente estuda logaritmo ainda. Tá? Então tu podia ter pensado nisso, tá, beleza, é um assunto ultrapassado, só que não, né? Só que não, ele é um assunto crucial, porque assim, talvez não tenha assunto mais importante na matemática do que a função exponencial, tipo em matemática de ensino médio. É certamente a coisa mais aplicável na matemática de ensino médio, são as funções exponenciais, certo? E por consequência as funções logarítmicas, porque se trata da mesma coisa. Feito? Vamos então falar da parte formal agora. Vamos mencionar agora aqui como é que como é que são as pontinhas disso, né? Que aí vai ficar um pouco mais... Vai ficar um pouco mais chato, né? Desculpa, mas é um trabalho chato, mas alguém tem que fazer. A gente tem dois tipos de função. A gente então tem o que se chama aqui de função exponencial. E a gente vai ter também, deixa eu só diminuir aqui um pouco a área da minha câmera para ter mais parte de escrita. E a gente tem também aqui o que se chama de função logarítmica. Tu talvez esteja pensando aqui no seguinte, lá na aula de função de segundo grau, a gente falou em ax² mais bx mais c. Na aula de função de primeiro grau, a gente falou de ax mais b. Desse jeito, a gente está falando da função mais crua, porque é tanta modificação que pode ser feita nessa curva, que o melhor jeito de esboçar esses gráficos é fazendo uma tabela. Tá? Então, você vai pegar aqui assim, a gente pode esperar por dois tipos de comportamento de cada gráfico, dependendo da base. Certo? Então aqui, vou fazer os eixos para não ter que trocar de cor. Tem aqui. A gente pode ter esse tipo de dois tipos de comportamento aqui, dependendo da base, certo? Um caso onde essa base é um número maior do que 1 e um caso onde essa base é um número entre 0 e 1. É bem fácil de tu entender isso daqui. Primeiro, por que a base não pode ser negativa? Porque senão vai ter situações de inexistência, tipo, vai ter raiz de número negativo, então não pode, tá? A base tem que ser lá. Agora, por que é de 1 para frente? Lembra da aula de porcentagem? Que quando a gente falou em aumentar 10%, esqueci de trocar essa cor aqui só para escrever isso aqui, para não só falar. Quando a gente falava aumentar, espero que tu lembre, que quando a gente fala aumentar 10%, é a mesma coisa que multiplicar por 1.10. Então, lembra que 1 é 100%. Se as coisas se mantiverem sempre com 100% do que eram, fica igual, concorda? O meu salário vai continuar 100% do que ele era antigamente, então vai ficar igual. Por isso que é a partir de 1 para frente e de 1 para trás. Por outro lado, se eu quero dar... eu vou baixar 20%. Baixar 20%, a gente multiplica por 0,8, né? Lembra a ideia do fator de variação que a gente falou, né? O fator de variação é sempre de 100%, mais ou menos o que varia, né? Vai aumentar, vai ser maior que 1, se for uma variação positiva, e vai ser menor do que 1 se for uma variação negativa. Então, por isso que a gente tem esse comportamento aí, né? Então, vamos limpar aqui essas coisinhas aqui. Por isso que a gente tem esses dois casos aqui, de variação, de gráfico, certo? Se a base for maior do que 1, a gente tem uma função que é crescente, que é o que está se falando a respeito aqui. Então, vai cruzar aqui por 1. Só que uma coisa importante de tu enxergar aqui,
é que essa curva, ó, tende para infinito. Que não é o que acontece na pandemia. Não tem como tender para infinito o número de infectados. Certo? Mas enfim, não é esse nosso tópico hoje, né? A gente fala, inclusive a função logística é assunto só para matemática um pouco mais avançada. Feito? Então, ó, ela tende para infinito a função exponencial. Por outro lado, ó, no outro lado dela aqui, ó, ela tende para zero, tá vendo? Ela tende a estabilizar. Só que eu não quero que tu pense em zero, porque zero é no caso da função mais crua. Pensa no caso, ela tende para algum limite, que nem a temperatura ambiente, do exemplo que eu dei. Tu vai ter a temperatura ambiente, ele tende até estar decaindo até estabilizar na temperatura ambiente. Se a base for um número entre 0 e 1, ó, a gente então tem o decrescimento exponencial aqui. Ó. Opa, deixa eu fazer melhor isso aqui. Aqui, ele vai decrescendo cada vez mais e aí vai estabilizar. Ó. Só que ó, ela também de um lado tende para infinito, ó, e o outro lado tende para zero. Reparou? Já a função logarítmica, ela vai ser muito parecida. Ó. Se a base for maior do que 1, ela vai ter esse crescimento aqui. E se a base for entre 0 e 1, ela vai ter esse comportamento aqui. Ó. Só que repara, ó, repara no seguinte, ó, a função logarítmica tem essa curvatura, a função exponencial tem essa curvatura aqui, elas são a mesma curva. Tá vendo? É tudo uma questão de pegar aqui assim, ó. Eu pego a função logarítmica, recorto e reposiciono ela. Ela vai ficar igual à função exponencial. Elas são exatamente a mesma curva. Por que elas são exatamente a mesma curva? Porque elas resolvem o mesmo tipo de problema, só que com outra perspectiva. A função exponencial resolve o problema qual será o valor após tanto tempo. A função logarítmica resolve o problema quanto tempo demora para atingir tal valor. Então, são coisas bastante íntimas. Elas estão conectadas porque são a mesma coisa. Só muda o ponto de vista. Certo? Para a gente encerrar aqui assim, ó, vamos fazer um exemplinho de esboço do gráfico. Então, só para tu ver como é que fica ali, se eu quiser esboçar o gráfico, tá vendo? Se eu quiser esboçar aqui, eu quero saber f de x igual a 2 na x mais 3, certo? Então, eu quero fazer aqui o gráfico. O jeito mais seguro, porque até dá, assim, ó, alguém com um pouquinho mais de conhecimento matemático consegue fazer esse gráfico só a partir das informações. Mas eu acho que a maneira mais segura para quem está começando aqui, ó, é montar uma tabela, ó. Montar uma tabela aqui, x, f de x, ó. Vamos pegar um valor negativo, ó. Vamos pegar menos 1. Vai ficar 2 na menos 1 mais 3. Lembra que 2 na menos 1 é 1 meio, né? Mais 3. Então vai dar 3,5. Quando for 0, 2 na 0 mais 3, vai ficar 1 mais 3, 4. Quando for 1, vai ficar 2 na 1 mais 3, que vai te dar 2 mais 3, 5. Então, ó, eu tenho esses pares ordenados aqui para marcar. Ó. O par menos 1, 3,5. O par 0, 4. O par 1, 5. Então, ó, botando aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Aqui 1, aqui 2, 3, 4. Então, marcando esses pares ordenados aqui assim, ó, a gente sabe então, ó, que quando for menos 1, ó, ele vai estar aqui no 3,5, ó. Tá aqui. Quando for 0, ele vai estar no 4. Quando for 1, ele vai estar no 5. Se quiser botar mais algum valor, ó, quando x for 2, 2 ao quadrado 4, mais 3, 7. Vai estar aqui assim, ó. Então, ó, o crescimento vai estar se comportando desse jeito aqui, ó. E aí, ó, olha só o seguinte, ó. Essa curva aqui, ó, ela vai estabilizar no nível 3. Tá vendo, ó?
Por que a gente sabe que vai no 3? Ó? Porque essa parte aqui da função, ó, lembra que essa função aqui, ó, essa função tendia para infinito, o crescimento, e do outro lado estabilizava em zero. Pô, se 2 na x tende a 0, 0 mais 3 vai estabilizar no 3. Inclusive, a gente poderia falar que a imagem dessa função aqui, ela vai de 3 até infinito. Feito! É isso então, espero ter trazido uma luz sobre o assunto. É um assunto que daria para ficar falando horas só sobre aplicações práticas dele, mas então é isso, ficamos por aqui, até a próxima.